Último jogo da temporada, o Internacional se despede de 2022 diante do seu torcedor no Estádio Beira-Rio, buscando 42,7 milhões de reais no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo com vocês? Bora, bom domingo para todo mundo e vamos se preparando, né? Vamos se preparando para quem for até o Beira-Rio curtir e aproveitar muito esse último jogo do Internacional na temporada. Partida derradeira, Beira-Rio, 16 horas, o Internacional enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um Palmeiras já campeão, um Palmeiras já sem muitas pretensões, um Palmeiras que até já liberou muitos jogadores, um time totalmente descaracterizado, vem a Porto Alegre, mas o Inter não. O Inter precisa de pelo menos um empate para garantir a vice-liderança, né, o vice-campeonato nacional e 42,7 milhões na conta. Na sua cola vem o Fluminense, que joga no mesmo horário à tarde. Joga também às 4 horas e aí a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai dar uma secadinha, óbvio, porque todo mundo quer ser esse vice, ganhar esse vice-campeonato e também os 42 milhões, mas a gente também vai em KTO.com e vai fazer uma fezinha para botar uns pila no bolso. Se tu acha que dá pra gente pegar e apostar na derrota do Fluminense, daqui a pouco até um empate do Fluminense já serve pro Internacional, então vai lá em KTO, usa o cupom Ernest, ganha free bet, te cadastra lá, usa o meu cupom, tá? E aí a gente vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito para brincar na KTO, entender as odds, e depois vem Copa do Mundo, depois vem uma série de umas outras oportunidades, né, pra gente pegar e botar uns pila no bolso. Como eu falei, o Palmeiras vem a Porto Alegre totalmente descaracterizado, né? Eu tava olhando aqui, tava nas minhas anotações, só o Murilo, por exemplo, da linha defensiva, vai estar em Porto Alegre no provável time do Abel Ferreira. O Abel que dispensou já, o goleiro Everton já tá com a seleção, né? O zagueiro Gustavo Gomes e o Marcos Rocha e o Piquerez também nem viajaram. Então, ele vem com um time totalmente descaracterizado. Da mesma forma, a gente pode pegar e se apegar, talvez, em ver um pouquinho do Endrick, né? Que é a sensação do Campeonato Brasileiro, a sensação do Palmeiras, inclusive a revelação do campeonato, né? Mesmo com 6 jogos só e alguns nem titulares desses 6, né? Bem ruinzinho essa possibilidade aí, o que fizeram pro Palmeiras, né? Ter a valorização em cima desse Endrick, como se precisasse, né? Como se precisasse, porque o Endrick tem já a proposta do Paris Saint-Germain, tem proposta do Chelsea, enfim, é óbvio que vai ser vendido por uma Babilônia, né, quando for para a Europa. A provável escalação é o Vinícius Silvestre com Vinícius Silvestre, o Mike, Luan, Murilo e o Vanderlan, com o Danilo, Gabriel Menino e o Scarpa, que também está indo embora, né? Tá indo para Inglaterra. Depois o Dudu, o Rony e o Endrick, beleza? Do lado do Internacional, a gente também tem uma novidade, que é o Matheus Dias no meio-campo. Matheus Dias que vai substituir o Johnny, que com uma pancada no joelho tem uma contusão e está fora da temporada, né? Tá fora, vamos dizer assim, do último jogo, né? Porque agora tá tratando e tal, volta com tudo, volta bem aí depois agora em dezembro quando o Inter se representar. O Inter também não tem o David, o Inter não tem o Alan Patrick e não tem o Moledo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e os outros lesionados, que é o Edenilson, o Lisiero e o Mikael. Aliás, para a gente falar sobre isso, é bem provável que a gente comece nessa lista de relacionados. Eu sei que tem os suspensos, tá, né? Que não dá para botar todo mundo no mesmo barco, mas a partir dessa listagem de relacionados, sem o Daniel, por exemplo, e também na polêmica da foto oficial, né, da temporada, que a gente falou sobre isso ontem à tarde aqui no canal, tá aqui em cima depois, a gente já começa a enxergar prováveis saídas, tá? Por exemplo, David tem a tendência muito forte de sair ano que vem. O Edenilson, praticamente também, uma tendência muito forte de deixar o Beira-Rio. Tem outra possibilidade, né? O Lisiero não vai ficar, porque a gente sabe, né? Tem a questão do empréstimo, volta para São Paulo.
Então, agora também saiu aí que a possibilidade do Gustavo Maia continuar também é grande. Então, assim, tem essas saídas aqui em cima dessa relação dos relacionados do Inter, a gente já pode começar a entender o grupo e a fotografia de 2023. Já falamos sobre isso, inclusive, né? O Daniel é um jogador que o Inter espera faturar. O Inter espera faturar uma graninha entre 3 e 4 milhões de euros. Eu já falei, eu não acredito que seja isso, tá? Eu não acredito que o Inter consiga pegar 3 milhões de euros pelo Daniel. Mas vai que, né? O mercado árabe, mercado asiático, tem alguns mercados emergentes da Europa que também estão interessados nele, então daqui a pouco pode vir a aparecer. Essa foto da temporada, inclusive, me falaram que a ideia foi do William Thomas. E aqui é muito bacana isso, cara, porque a ideia era aglutinar clube e departamento de futebol, né, que é a razão de ser do Inter. Então tinha uma série de funcionários ali de todas as áreas do clube que ficam no Beira-Rio, né? Direção, conselho de gestão, os jogadores perfilados. Foi bem bacana essa ideia, esse tino que o William Thomas teve, e isso é uma característica agora principalmente para 2023, tá? Motivo qual o Inter vai pro Vila Ventura, tá? Uma semana, vai passar uns 4, 5 dias lá para ficar aglutinado, para ficar mais fechadinho em si mesmo, para os jogadores ficarem mais amigos, mais parceiros, porque todo mundo acredita que o vestiário fechado, o vestiário cada vez mais fechado e cada vez mais amigo, ele tem a tendência de títulos é muito maior. E eu lembro do Fernandão, eu lembro do Yarley, eu lembro do Índio, falando, por exemplo, daquela equipe campeã que, por exemplo, os jogadores acabavam o treino e os filhos ficavam ali brincando no CT, brincando no gramado, no suplementar, na verdade, né, porque era do lado do Beira-Rio antigamente. Então, os jogadores não queriam ir embora, às vezes as esposas também estavam no treinamento, em meio ali ao Beira-Rio, então eles viviam muito mais o clube. Eu acho essa ideia do William Thomas sensacional, porque a gente sabe que a bola não entra por acaso, né? Não é simplesmente chegar ali e botar 11 cara para jogar. Também vai ter vamos dizer assim, um ingrediente interessante hoje no Beira-Rio, tá? Que é a presença do Leandro Damião. Leandro Damião presente para ver Internacional e Palmeiras. O que se fala também nos bastidores é que haveria uma reunião entre a direção do Inter e o staff do jogador nos próximos dias ou nas próximas semanas para entender a realidade dele junto ao Japão, né? Ao Kawasaki Frontale. Então, eu sempre falo Frontale ou Frontail, né? Enfim, mas é o clube do Japão. A tendência é que ele até renove lá, pelo que a direção do Inter já andou ouvindo aí das pessoas que andam próximo ao Damião. Mas também se sabe que ele quer voltar para o Brasil, tá? Ele já está 4 temporadas lá e daqui a pouco pode vir pintar no Inter. Neste momento, não há nada. Não há nenhuma negociação, apenas o Inter deu uma sondadinha para saber mais ou menos quanto ele vai querer para voltar para o Brasil. E esses valores não foram muito, vamos dizer assim, agradáveis para o Internacional. O Inter tomou um susto quando ouviu a pedida, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Vai lá, te inscreve no canal, ativa a notificação. Se tudo der certo, quando tu estiver assistindo aqui, a gente já vai estar com 17 mil inscritos, beleza? Se tu for o 17 mil, coloca nos comentários. Pô, Ernest, fui o 17. Se tu não foi o 17, foi o 17.1, 17.2, enfim, coloca também e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!